sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas, o popular 1 da tarde. Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2017, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, Uni com I, e de escola, como diria Carla Pérez. No Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, e no meu canal no YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo com todos os programas Timão Universitário e hoje, no final do dia, o programa de hoje na íntegra. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. E hoje ao meu lado estão Shampoo David Xavier, voltou, né? O calor voltou a Baby Look. Jade Furacão Jimenez, né? Depois de 15 dias de licença por uma viagenzinha de Curitiba. Adalberto Silva, Bruno Oliveira, Caio Portela. Na mesa de som hoje temos o Marcos Evaldo Filho Floriana e a Aline Pereira Cunha, que era uma marra agora que foi pra Globo, então ninguém aguenta. Enfim, quais são os destaques de hoje na escala que eu tô com preguiça? Lê aí, Shampoo. Vamos lá, as principais notícias sobre o Corinthians, a narração do gol marcado pelo Jô, a coletiva do técnico Fábio Carille, participação dos nossos amigos jornalistas e da Rádio Coringão, o Provão. E também a matéria do Alexandre Stanzioni, com a equipe do Corinthians Guarulhos, e o Storinthians falando do aniversário vôlei, né? do Edilson Capetinha. Exatamente, Alexandre Stanzioni, técnico do Corinthians Guarulhos no vôlei. Tá, pra começar, vamos direto pro Timão. Depois a gente vai falar muito sobre o caso Jô, né? A polêmica do Jô, né? O tipo Jô que virou... O homem de Deus que virou mau caráter. Vamos antes ouvir o Timão na mídia. Solta pra nós a vinheta aí, Evaldi. Ele tá com a barbinha mais feita, olha lá. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. Essas são as principais manchetes do Corinthians. Caneladas do Vitão. Timão continua com a mão no hepta. Agora São Paulo. Timão leva no braço. Lance. Marquinhos explica fortalecimento e dá opção para Carille mudar o time. Folha de São Paulo. Corinthians volta a vencer após 3 jogos com gol irregular do atacante Jô. Estadão. Jô minimiza a polêmica de gol irregular e Vascaíno reclama da ausência de fair play. Meu Timão. Desgaste preocupa a comissão técnica do Corinthians e trio pode não ir à Argentina. Corinthians.com. Mais 3 pontos. Corinthians supera Vasco e amplia vantagem na liderança. Globo Esporte. No retorno, Corinthians cria mais chances de gol, porém peca na pontaria. Tá, antes da gente ouvir o gol do Jô e falar sobre o caso da mão, a gente ouviu aqui uma manchete sobre a viagem do Racing. Jade Jimenez, quem que já está certo que não viaja? Não viaja Moisés e Guilherme Arana, os 2 laterais esquerdos. Não, um lateral esquerdo e outra pessoa, que Moisés não é nada. Né? Enfim, quarta-feira contra o Racing em Avejaneira. Fala Avejaneira, como é bonitinho? Avejaneira. Avejaneira? Enfim, Corinthians no estádio domingo, Presidente Peron, né? Estádio do Racing, o El Cilindro. Enfim, Corinthians joga lá sem Arana. Eu tinha dúvida se ia viajar todo mundo e tenho dúvida ainda se vai jogar todo mundo, já que domingo às 11 da manhã tem o Majestoso lá no Morumbi. Enfim, mas o Corinthians com 10 pontos vai ser campeão brasileiro. Eu acho que tá certo levar o time máximo e tentar as 2 competições. Corinthians que joga por uma vitória ou por empate a partir de dois gols. 1-1 da Racing, porque o Corinthians não sabe bater pênalti. Então o Corinthians precisa ganhar ou empatar com 2 gols ou mais. Vamos, sem mais delongas, direto pro gol do Jô. Que depois, antes de ouvir vocês, eu quero dar minha opinião a respeito do caso, já que muitas pessoas me mandaram e-mail, tweet, Facebook, enfim, o que eu achava sobre o caso. Eu já adianto que falei hoje na coluna Agora São Paulo. Eu detesto fazer jabá, então não vou fazer propaganda própria, viu? Não vou dizer que amanhã a coluna de amanhã inteira do Agora é sobre isso. Passei pelo assunto hoje e no blog meu também falará sobre o assunto. Vamos ouvir o gol de Jô. Jogada dele, que eu nunca critiquei, Marquinhos Gabriel.
que mergulha na rede. Na marca de 28 minutos de partida do segundo tempo. Numa jogadaça do Marquinhos Gabriel pelo lado esquerdo. Na efetividade, chegou no fundo, cruzou. O Marquinhos Silva não saiu. O Jô mergulhou com bola, com tudo, com a raça da torcida corintiana pro fundo do gol. Corinthians 1, Vasco 0. Ufa, Edson! A jogada começou, como você disse, eu endosso todas as palavras ali pela esquerda. Marquinhos Gabriel entendeu o jogo, ele viu o Jô lá do lado direito do ataque do Corinthians, ele cruzou com precisão. E Jô, como um gavião, deu uma picada junto com o Marquinhos Silva, a bola desceu, o lado esquerdo do Marquinhos Silva, abriu o placar aqui na Arena. Corinthians 1, Vasco 0. Bom, duas coisas. Eu me preocupo muito com o Fábio Marcondes e Edson Luiz, meus dois amigos, né? Que um falou que foi cabeça, outro foi uma bicada. Fico pensando como eles se masturbavam. Se eles confundem mão com cabeça e bico. Mas enfim, isso é um programa norte-americano. Eu vou deixar vocês pensarem no que vocês quiserem. Mas eu fico essa dúvida agora. Edson Luiz, que já veio aqui em Guarulhos palestrar os alunos, que também deu a de moca, né? Se aquilo é bicada, enfim, né? E o Guilherme Arana, que foi flagrado. O que é aquilo? É basquete? Mas enfim. Esse é um programa de família. Guilherme o Basílio Arana pode ouvir, então não vou falar mais nada. Guilherme Arana é um garoto religioso, então. Enfim. Bom, depois a gente tem basquete também no programa, não? Só o Guilherme Arana? Não, ainda não Hoje começou não tem. a temporada do basquete. Não, então tá. Então vamos ouvir agora Antes de eu comentar, prometi que falaria do Jô, mas o Carille falou na coletiva de ontem sobre o que ele achou do gol do Jô feito com a mão, enfim. A polêmica aumentou, primeiro porque é o Corinthians, né? Isso óbvio que aumenta a polêmica. E segundo porque Jô esteve envolvido com o caso Rodrigo Fairplay Caio há 5 meses. Quando o Rodrigo Caio falou que ele que fez a falta, o cartão foi tirado, enfim. O São Paulo perdeu aquele jogo por 2-0, não foi por isso, mas depois teve a volta. O Rogério Ceni ficou possesso da vida com o Rodrigo Caio por isso. Enfim, teve muita polêmica. E o Jô, que foi beneficiado da vez, disse que faria a mesma coisa e não fez. Foi de um cinismo absurdo dizer que não sentiu, ele não tem tato, coitado. Mas enfim, desde que o mundo é mundo, um jogador fez isso. Em todos os casos agora, repito, Vasco e Corinthians no primeiro turno, o Luiz Fabiano fez um dos 2 gols com a mão e não teve polêmica nenhuma. Mas vamos ouvir o que disse Fábio Carille, que renovou o contrato por 2 anos. Existe, e para a melhoria do futebol, que para o futebol seja melhor, isso tem que ser cada vez mais. Mas estou dizendo, tá muita gente em dúvida. Eu vi gente balançando a cabeça aqui que a bola já estava dentro e vi gente balançando a cabeça que a bola não estava dentro. O Jô no lance ali, onde que ele vai saber que se essa bola já estava dentro ou fora? Tô falando, teve gente aqui que fez assim, teve gente que fez assim. Olha a dúvida que existe dentro de um lance. É totalmente diferente, né? Muitas vezes ele pode falar que a bola pegou, não, mas a bola já estava dentro. Então, tem lances e tem lances, né? Tem lances e tem lances. Eu mesmo, que daqui do banco, naquele jogo contra o Botafogo, o pênalti que foi dado no Arana fora, né? Se eu tivesse visto, eu tinha falado pro quarto árbitro. Mas os 2 atletas acabam caindo dentro da área depois, se vocês pegarem a imagem. Lances que são difíceis. O Arana no lance vem, se joga, cai lá dentro junto com o outro jogador adversário. Então tem lances e tem lances, né? Lá no vestiário mesmo tá muita dúvida. Eu quis vir logo para cá, para depois voltar lá e continuar comemorando essa grande vitória. Acabei não vendo as imagens. Bom, o Fábio Carille também foi cínico, porque ninguém balançou a cabeça assim, porque todo mundo viu, porque todo mundo teve televisão, que o lance foi muito claro, não há dúvida nenhuma. O gol, a bola não entrou. É ridículo dizer que teve dúvida. Isso posto como é ridículo, o Jô falou que não sentiu, que não viu, enfim, até acho que ele não foi com a mão na bola. Ele errou a cabeçada, não alcançou e bateu na mão, o que não muda nada. Agora, dizer que não sentiu é ridículo. Como é ridículo o Fábio Carille dizer que é um lance difícil, não é difícil, é bastante claro, nítido, como foi claro também o pênalti não dado no Jô. A minha opinião sobre o caso, depois eu ouvi os colegas, é muito clara, né? O que o Jô fez, ele fez o que todo mundo faz, não quer dizer que é certo, mas o Jô não roubou os 51 milhões de reais e botou na mala em casa com a mãe. Assim como o Jô sofreu um pênalti claro no primeiro tempo, e não faz do Brenner mau caráter por não avisar o juiz que fez um pênalti. O que o Jô fez? Ele fez 2 gols muito mal anulados contra Curitiba e contra o Flamengo, um com 3,30 metros contra o Flamengo. E o técnico do Flamengo naquela ocasião era o seu Zé Ricardo,
que na coletiva não disse que o lance do jogo foi aqueles 3 mais de 30 e ontem, como técnico do Vasco, ele disse que esse foi o lance do jogo. Enfim, então esse foi o jogo do... O mesmo Zé Ricardo, que não falou dos 3 metros e 30 no outro jogo, falou agora do lance. O Jô, que falou do fair play do Rodrigo aquela vez, dessa vez que não sentiu. Isso vale pra todos. Em relação... O lance bom que tenha sido Corinthians e Vasco, que aumenta e grifa e sublinha a hipocrisia da sociedade, porque foi contra Corinthians e Vasco, teve um gol na mão no primeiro turno do Luiz Fabiano. A diferença é que o Luiz Fabiano não esteve envolvido na polêmica com o Rodrigo Caio, não deu declaração cínica dizendo que se fosse ele também venha falar, que é homem de Deus, ele é jogador de futebol. O Jô foi cínico aquela vez, foi cínico na declaração, que aumentou o barulho. Agora foi um gol com a mão, mas foi 5-2, só que o Vasco fez 2-2. Ninguém sabia que ia ser 5-2. Enfim, e se tivesse o pênalti, não sei nem se ia fazer o gol, porque a gente já perdeu tantos pênaltis no campeonato. A questão é do cinismo, né? Assim como no primeiro turno também no campeonato, o Gabriel foi expulso no Palmeiras, num derby no Paulistão, uma falta feita pelo Mike, o seu Keno pediu cartão e comemorou a expulsão do Gabriel, que nem fez falta. Isso não transformou ele num assassino, num canalha, que tem que ser preso, enfim. Não que futebol tenha uma ética à parte. Agora, futebol é um jogo que tem 3 juízes, agora tem 818 juízes. Tinha um juiz do lado do lance. Do lado, que não serve pra nada, que não viu o lance. Que não marcou, que não disse que a bola foi com a mão, que qualquer retardado deveria ir naquela posição. Ele não viu. Então esse cara tem que ser suspenso do futebol, tem que ser punido, enfim, porque foi muito claro. Diferente do lance do jogo, que é um pênalti também, mas é um pênalti como tem outros, às vezes o juiz não vê mesmo, não marca. O lance do jogo é muito mais claro. Não tô dizendo que é a mesma coisa, porque eu não sou retardado. Agora, o Jô não tava apitando o jogo, ele é jogador de futebol. Ridículo, ele foi na declaração aquela vez, que tá certo, porque não vai fazer como nunca fez, como ninguém mais fez, além do Rodrigo Caio. Ou o mundo é o mundo do Rodrigo Caio, o resto tá tudo errado, ou o contrário, né? Se uma pessoa faz e 818 não faz, não dá pra criticar só um mau caráter. Então vamos chamar todos os jogadores de mau caráter, todos. O Breno, que fez o pênalti, ele não acusou. O Luiz Fabiano, inclusive, e o seu Jô, que meteu a mão na bola. O que aumenta o cinismo do Jô é falar que é um homem de Deus, que ia fazer, elogiar o Rodrigo Caio, enfim. Então, se ele ficasse quieto, assim, é coisa do futebol, eu não vi, futebol é assim mesmo, eu fiz o gol e o juiz tá lá pra isso e não marcou, segue o jogo. Agora não, ele falou que é um homem de Deus, que ele ia falar, que não sentiu, que se sentisse. Então ele tem um problema sério, ele tem que marcar médico amanhã, um check-up, porque ele tá sem tato, não tem braço, não tem nada. Porque o lance é bastante claro. Fora isso, é frescura. O Corinthians mereceu ganhar. Porque quando o juiz rouba, o vitória não é merecida, mas teve um pênalti pro Corinthians. Então dá pra dizer. E o pênalti foi anterior. Né? Então muda a ordem dos jogos. Ninguém sabe se a bola entrar ou não, mas foi anterior, foi no primeiro tempo. E o Corinthians finalizou mal, como tem finalizado mal, mas voltou a fazer um bom jogo que não fazia há muito tempo. Foi melhor que o Vasco os 90 minutos. Só o Rodriguinho perdeu 5 gols feitos. Teve bola na trave, enfim. O Cássio fez uma defesa, uma que ele quase falhou, como ele falhou contra o Racing, e mais uma do Nenê, e mais nada. Antes da gente fazer ouvir os áudios dos amigos, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Como eu falei pra caramba, ia falar a palavra mais feia, seja mais sucinto. Eu acho que você resumiu muito bem a situação em relação à ética que cobram do Jô, que teve o Rodrigo Caio, que não teve o Jô. Muitas críticas em cima do Jô, mas ninguém fala nada sobre o próprio pênalti que o Vasco, né? Cadê a cobrança em cima do zagueiro do Vasco que cometeu o pênalti e não se acusou? Então, isso é hipocrisia. E nessa situação, eu acho que há uma inversão da responsabilidade sobre quem é pra marcar o lance de fato. O lance é da arbitragem, não é o Jô que tem que se acusar. Tem essa cobrança ética, mas isso não é regra do futebol. A regra, os árbitros estão ali pra cumprirem a regra do futebol, pra manter a justiça do jogo. E isso não foi feito. Então toda a responsabilidade está caindo em cima do Jô. Estão esquecendo da arbitragem. O problema que acontece tudo isso, você pega um jogo em que o Corinthians tem do que reclamar, que é um pênalti não marcado em cima do Jô, e que o Vasco tem do que reclamar, porque foi um gol de mão. Então, quando as duas partes têm algo a reclamar num jogo, é que a arbitragem não é boa no país. Então, essa é a grande questão. A arbitragem do país não tá boa. É uma grande inversão de responsabilidade nesse caso. Adalberto. E outra coisa, esse lance tá tendo mais repercussão, não só porque o Corinthians é líder, porque teve todo o envolvimento com o Rodrigo Caio também. Por isso que eu acho que esse lance tá tendo mais repercussão. Porque se fosse um jogo de times que tá brigando na zona de rebaixamento, não teria tanta repercussão como tá tendo com o Corinthians. Eu concordo com tudo que foi dito, né? É como o David falou, a arbitragem estava muito ruim, eles estavam deixando o lance correr em momentos que eram faltas, e no momento errado ali não deu pênalti pro Corinthians, e acabou que ficou elas por elas, né? O Jô fez aquilo, e é como o David falou, o juiz tá ali pra isso. O juiz tava ali a menos de 5 metros e não viu. O Jô vai ter que ir lá e falar? Não, cada um que tem que fazer o seu trabalho, né? E é isso.
Também vejo cinismo na parte do jogo por causa do lance envolvendo o Rodrigo Caio. Só que a responsabilidade é totalmente da comissão técnica, da arbitragem. Até porque no lance tinha um assistente do lado do gol. Ele não, e como você falou, Vitor, ele não viu nada. Não faz nada no jogo inteiro. A responsabilidade era do assistente do lado do gol, não do jogo. Jade Jimenez. Bom, pra mim a bola já ia entrar. Eu acho que o Jô errou em ter falado naquela época do Rodrigo Caio. E assim, é muito mimimi. Tem gente falando que o Corinthians só é líder porque está sendo ajudado. E isso não é verdade. Muito pelo contrário, o Corinthians foi prejudicado em vários jogos. Inclusive na coluna do Estadão, do Antero Greco, ele colocou assim: agiu como cidadão médio que esbravejava contra a corrupção e impunidade, mas ao menor vacilo dos outros tira vantagem mesmo que ilícita, espinafra políticos ladrões, esculhamba malandragem alheia, mas enxerga em seus deslizes apenas distrações. Então eu acho que tem muita polêmica em cima de um lance que não precisava de tudo isso. De qualquer forma, a bola ia entrar, o Jô tentou isso também cabecear. não muda nada, né? Se a bola entrar Sim. ou não. Não é por isso que o juiz não tem que dar. Isso não interfere em nada. E realmente, eu concordo com vocês. Aquele árbitro ali atrás não serve pra nada. Eles geralmente não vê nada, não fazem nada, só estão ali ocupando espaço. Mais ou menos um cunhado, isso. Sim. Isso é pra nada, né? Isso. Enfim, vamos ouvir agora o que disseram nossos colegas jornalistas sobre a vitória de ontem. Marília Ruiz, Diego Valença, estreando no programa, Diego Valença do canal Il Timão, Felipe Cerqueira do Agora, Rodrigo Vessone, Marco Belo, Márcio Ramos, sempre equilibrado. Bateu asa, será que o Morcegão hoje? Tortorelli, Renato Tortorelli, que será nosso convidado aí do Bicho Vai Pegar nos próximos programas, talvez na segunda-feira que vem já. Tá valorizando, né? A filha nova, o mês, naquela fase ainda de fase oral, né? Que toda criança tem ali na primeira infância. Mas Renato Tortorelli tá prometendo vir participar do programa com a gente. Vamos ouvir o que disseram os colegas jornalistas. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Estadão e tô aqui para comentar a vitória de ontem do Corinthians por 1-0 sobre o Vasco com gol de braço do Jô. Tô muito à vontade para falar sobre a ética flexível do Jô, porque eu fui muito a favor da honestidade do Rodrigo Caio. Eu acho que o Jô falar que fez com o braço não tiraria o gol corintiano. Até acho que o Corinthians mereceu vencer. Como mereciam vencer, por exemplo, o Curitiba, quando o Jô fez um gol válido que foi anulado. Acho que a situação vira completamente contra ele agora, porque, óbvio, ele foi pivô de todas essas situações, ainda que eu acho que o erro é da arbitragem, o erro da arbitragem é maior que o dele. De qualquer forma, o Corinthians venceu, agora abriu 10 pontos sobre o Grêmio, que perdeu para a Chapecoense, e trilha um caminho relativamente mais fácil atrás do Hepta, Campeonato Brasileiro. Eu acho ainda que não dá para comemorar, mas está perto, muito perto. Até semana que vem, bom programa para vocês. Fala, Vitão e toda a galera aí do Timão Universitário. Aqui é Diego Valença, do canal Il Timão no YouTube. Eu moro aqui em Recife já faz um tempo, mas eu sou da ZL, embora o Vitão insista aí em duvidar. Mas brincadeiras à parte, Vitão, eu acho que o Corinthians fez uma boa partida, mas esbarrou num dos principais problemas do Corinthians nesse segundo turno, que é a falta de efetividade, algo que a gente estava tendo como uma grande marca no primeiro turno. Acabamos fazendo 1-0 num gol de mão do Jô, para mim indiscutível, gol ilegal, mas é impressionante como estão revoltados com esse gol de mão do Jô e se esquecem do gol anulado contra o Curitiba, gol do Flamengo, o próprio pênalti no jogo em si. Enfim, queria saber aí a opinião de você com relação a isso. Eu acho que o Corinthians fez um bom jogo, mas esbarrou aí na enorme quantidade de gols perdidos, beleza? Grande abraço aí, obrigado pela oportunidade de participar. É nóis e vai, Corinthians! Olá, Vitão e amigos do Timão Universitário. Aqui é Felipe Cerqueira do jornal Agora São Paulo. O assunto do dia, claro, é o gol com o braço de Jô em Itaquera. Até agora, Vitão, eu não sei porque o atacante corintiano não conseguiu usar a cabeça e teve de usar o braço direito para fazer o único gol da vitória corintiana sobre o Vasco. Foi o segundo erro mais grave do brasileiro, atrás apenas daquele gol anulado do próprio Jô contra o Flamengo, também em Itaquera. Só fico curioso para saber se haverá coerência do pessoal que fala que o campeonato dá e tira. Foram minimizados erros contra o Corinthians nos duelos com Coritiba, Flamengo, Fluminense. Contra o Vasco mesmo, teve um pênalti do Jô, do Breno, no primeiro tempo. Ou seja,
Aquele escândalo que o filho do Eurico Miranda fez, falando que pode entregar a taça para o Corinthians, é papinho para agradar a torcida. Também é ridículo condenar o Jô, que vai pagar, claro, por ter dado apoio ao Rodrigo Caio. Mas queriam o quê? Que o Jô saísse xingando o São Paulino? Falasse, olha, Rodrigo, valeu, mas você é um trouxa? Futebol é assim. Sempre foi, sempre será, até o fim dos tempos. Valeu, Vitão. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário. Rodrigo Vessone, mais uma vez aqui para falar com vocês a respeito agora desta vitória aí do Corinthians por 1-0 contra o Vasco. Um jogo que para mim foi realmente um grande jogo. Eu achei que foi um dos melhores jogos do Corinthians como mandante, mesmo se tivesse empatado, não tivesse conseguido vencer, para mim foi um grande jogo do Corinthians ofensivamente, defensivamente também, empilhou ali chances claras de gol e não conseguiu concluir, e aí certamente foi isso que fez com que criasse toda aquela polêmica depois do gol de mão do Jô, de braço, né, na verdade, não foi de mão, foi de braço do Jô, porque se já tivesse 2-3-0, se já tivesse feito o papel direito ofensivo, aquela polêmica nem existiria, né, porque o jogo já estaria resolvido. Mas de qualquer forma foi um resultado, eu diria, fundamental para o Corinthians, precisava ganhar depois da sequência, precisava jogar bem de novo. O torcedor ajudou muito durante os 90 minutos, foi um apoio impressionante na arena. E aí eu acho que agora é um resultado que inclusive minimiza até um pouco uma possível eliminação na Sul-Americana na quarta-feira. Porque se você perde do Vasco ou mesmo não ganha, o resultado de quarta juntaria com todos esses outros resultados anteriores. E agora eu acho que pelo contrário dá uma quebrada, assim, você joga aqueles resultados anteriores para fora, fica essa vitória e aí se vier essa eliminação, acho que vai ser mais tratada numa linha de que acabou o transtorno da Sul-Americana, focar no título brasileiro e etc. Enfim, foi uma vitória realmente muito importante, na qual o Corinthians merecia ganhar. O Vasco também fez uma boa partida. Eu acho que um 3-1 seria um resultado bem justo aí pelo que as duas equipes fizeram no jogo. Um grande abraço a todos. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Aqui quem fala é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu estava ontem na partida do Corinthians contra o Vasco da Gama. O Timão voltou a vencer depois de 3 jogos. Voltou a marcar gols pelo Campeonato Brasileiro. Não marcava há quase um mês. A última vitória do Corinthians tinha sido contra a Chapecoense, o último gol também, né? Contra a Chapecoense na primeira rodada. O jogo aconteceu na segunda rodada, mas foi válida pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, a partida lá em Chapecó. O Timão voltou a marcar um gol irregular. Não tem como falar que foi gol legal, só o mais fanático dos corintianos defende que o Jô fez sem querer o gol com o braço. Foi gol com o braço, ilegal, o resto é clubismo e essa discussão de caráter, mau caráter, bom caráter. Eu acho uma besteira danada misturar futebol com caráter, lembrar do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio outra história, o problema é dele, se ele quis falar que foi cartão amarelo, que não foi, o Keno do Palmeiras, naquela história toda lá, que foi envolvida, né, o Jô falando que o Keno não tinha que ter apontado para o Gabriel, que foi confundindo com o Maicon. O pessoal mistura todas as histórias. Eu acho que o resumo é simples, o gol foi ilegal, não tinha que ter sido validado, ponto final. Mas em outras partidas o Corinthians foi prejudicado também e outros times já foram prejudicados e ajudados no Campeonato Brasileiro. São coisas que acontecem. A gente tem que discutir a partida em si, erro de arbitragem à parte. Na partida o Corinthians teve muitas chances de vencer até com certa facilidade, mas o nervosismo atrapalhou alguns atletas. O Rodriguinho, o Jadson, jogadores que normalmente são calmos, são jogadores experientes. Ontem a bola parecia que estava queimando. No próprio Jô, o Jô estava parecendo Casim.
em certa parte do jogo a bola batia na canela e ele não conseguia dominar uma bola. O nervosismo de um time que não estava conseguindo resultados. A vitória de ontem serviu para dar uma acalmada nos jogadores do Corinthians, tirar um pouquinho do peso, da pressão, que os jogadores falam que não sentem, mas sentem sim, afinal são seres humanos. O time voltou a jogar bem ontem, com exceção de alguns atletas. O Rodriguinho, mais uma vez, segurou muito a bola, enfim, mas são coisas que o técnico Fábio Carille pode consertar aí durante a semana. O Timão que viaja amanhã para a Argentina, para mim não passa pelo Racing na Copa Sul-Americana, mas é até um ponto positivo, uma Copa que não vale nada, e domingo o Corinthians tem todas as chances de ganhar do São Paulo e cada vez chegar mais perto do título do Campeonato Brasileiro, que é o título que importa realmente nesse ano. Fábio Carille de contrato renovado, o Timão voltando a vencer. Só notícias boas para a fiel torcida corintiana neste início de semana. Boa semana a todos. Fala, Vitão, grande Vitor Guedes, galera do Timão Universitário, grande segunda-feira, grande semana para todo mundo. Aqui quem tá falando é o Maércio Ramos, o morcegão também do podcast Timão, para falar desse Corinthians. Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, depois de alguns tropeços, um mimimi danado, os antes comemorando, mas não adianta. Até porque quando o Corinthians não faz a parte dele, os outros também não acabam fazendo, né? Ou seja, falta competência para os outros. E isso sobra para o Corinthians do Fábio Carille. Mais uma vez, vitória sobre o Vasco da Gama, 1-0, resultado mínimo, gol daquele jeito, né? Muita gente aí contrariada com o gol do Jô, chamado até de Marajona. É brincadeira o que inventam, né? Mas enfim, é o Corinthians que abre 10 pontos do Grêmio, 12 do Santos, caminha a passos largos para o título de campeão brasileiro, continua com a mesma coisa, 13ª, 14ª rodada, faltando aí 5, 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Acho que a torcida corintiana soltará o grito de é campeão. Falta pouco. E esse pouco deve acontecer já no próximo domingo, e aí já é uma projeção, né? Contra o São Paulo no Morumbi. Morumbi vai estar lotado, a galera tricolor em peso, e acho que o Corinthians vai botar água nesse chope aí. São Paulo vai ter que partir para cima. E a gente já viu esse filme, quando uma equipe tem que partir para cima do Corinthians, no contra-ataque ele acaba sendo mortal. Contra o Vasco, várias chances perdidas. Poderia ter sido mais que um, mas ficou no resultado mínimo. E uma partida segura da equipe corintiana, com alguns percalços, evidentemente, né, durante o jogo, alguns probleminhas, alguns sustos, mas é do futebol. São 90 minutos jogados e é claro que nesses 90 minutos falhas acontecerão. Mas lá estava Cássio como a muralha final, ou então intransponível Cássio, nessa vitória sobre o Vasco da Gama. É o Corinthians, o Fábio Carille, que agora na quarta-feira tem compromisso pela Sul-Americana, a partida de volta contra o Racing, Pedreira, mas muito focado no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, repito, a passos largos caminhando o Corinthians para soltar o grito de é campeão. Torcida fiel corintiana faltando 5, 6 rodadas. Vamos ver o que acontece. Próximo domingo, que jogo de bola, hein, Vitão e amigos do Timão Universitário. Mas até lá, a gente vai degustando mais 3 pontos neste campeonato nacional. Corinthians nadando de braçada. Olha que se não tivesse tropeçado contra a Vitória e Atlético Goianiense, o grito de campeão acho que sairia até na 9ª, 10ª rodada desse turno. Mas o futebol é assim, e é legal também, porque aí dá um pouco de ânimo para os antes, que terão que comemorar. Ou seja, vai adiando, mas uma hora eles terão que aceitar. Até porque o choro é livre. Grande abraço, gente! Tô batendo asa! Olá, Vitão! Olá, amigos do Timão Universitário. Aqui quem tá falando é Renato Tortorelli, do programa Agora o Bicho Vai Pegar, da Mix FM. Bom, em relação ao jogo de ontem do Corinthians, mais uma vez um jogo sofrido. O Corinthians que teve muitas dificuldades ofensivas, mas conseguiu uma vitória. Um gol polêmico, na verdade, um gol irregular, né, do Jô. Nitidamente colocou a mão na bola, um assunto que está sendo discutido nas redes sociais, discutido em todos os programas esportivos, mas o juiz validou 1-0. O Corinthians contou ainda com a derrota do Grêmio frente à Chapecoense, a derrota do Santos contra o Botafogo e abriu uma margem de 10 pontos. Dá para dizer que o Timão é campeão? Eu acho um pouco cedo, até porque os últimos jogos do Corinthians têm mostrado uma irregularidade muito grande, né? Pela sorte, os adversários que estão próximos também têm mostrado esse futebol até com times alternativos, reservas, enfim. Mas é uma margem muito grande, né? Pelo número de jogos, é uma margem muito grande. Se o Corinthians atingir aquela regularidade, aquele futebol, aquela consistência, tem tudo para levar esse título, até mesmo com algumas rodadas de antecedência. Vamos torcer. É isso aí, amigos. Grande abraço a todos.
Valeu, Torto, pai da Liz, que em breve estará aqui com a gente ao vivo. O bicho vai pegar. A gente vai ouvir agora a opinião dos amigos da Rádio Coringão. Depois vamos fazer uma homenagem ao jogo, uma música assim. A gente vai fazer em homenagem ao jogo, homenagem ao pessoal de muita fé, que tem fé na humanidade, na ética, no caráter. A gente vai fazer uma música depois, né? Mas antes, vamos ouvir o pessoal da Rádio Coringão. Antes eu quero ouvir só a opinião de Jade Jimenez. Duas coisas, Jade Jimenez. Quem quiser participar do programa, quais são as redes sociais? Twitter, @TimãoUni, e no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. O pessoal da Rádio Coringão gravou qual que é o mais gato, Jade Jimenez? Deixa eu ver aqui na lista. Ah. O X. O X, tá bom. Vamos ouvir o que disseram o pessoal da Rádio Coringão. Boa tarde, Vitor Guedes e a todos os alunos da Universidade de Guarulhos, responsáveis pelo Timão Universitário. Aqui quem fala é Ricardo X. Eu sou repórter de campo da Rádio Coringão e estou aqui para falar da vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama ontem, jogando na Arena Corinthians. Um jogo onde o Corinthians demonstrou uma superioridade muito maior, tanto no primeiro tempo, que já vinha sendo comum nas demais partidas, quanto no segundo, não perdeu aquela intensidade, principalmente a partir da entrada do Marquinhos Gabriel, que foi um jogador que deu um ânimo a mais à partida. O Corinthians conseguiu dominar o Vasco da Gama, construiu um placar de certa forma até tranquilo, embora as finalizações não tenham sido como esperado. O gol do Jô, aquela polêmica, foi sim gol de braço e, na minha opinião, também foi intencional, deveria ser anulado, mas de qualquer maneira o juiz também não marcou pênalti para o Corinthians, em cima do próprio Jô. Chororô de adversário a gente nem deve levar em consideração, até porque o Corinthians já foi prejudicado muito nesse campeonato. De qualquer forma, acho que esse 1-0 é importante. O Grêmio perdeu da Chapecoense, isso faz com que a diferença aumente ainda mais. O Corinthians segue tranquilão, a passos largos para conquistar o troféu ZZZ, né? O troféu Soneca Danado, que é o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Não tem graça nenhuma, principalmente esse ano que o Corinthians abriu essa vantagem. Valeu, Vitão. Abraço a você e a todos os alunos da UNG. Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. Passei o final de semana na praia e lá eu vi o jogo entre Corinthians e Vasco. Um jogo em que o Corinthians teve muitas oportunidades de fazer o gol durante toda a partida e 2 jogadores do Corinthians não apareceram lá em Itaquera. Ou seja, Jadson e Rodriguinho ficaram muito abaixo do que eles podem e que fizeram pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians dependeu de um outro jogador que entrou no segundo tempo, que foi o Marquinhos Gabriel. Foi pra cima, fez a jogada que, na minha opinião, foi gol antes do toque do Jô. Mas a arbitragem não viu o toque do Jô com a mão e acabou dando o gol para o Corinthians. Resultado justo para o Corinthians em busca do título. Agora o Corinthians tem uma vantagem enorme sobre o Grêmio, que perdeu para a Chapecoense. É só manter esta vantagem que o Corinthians será o campeão brasileiro com méritos. Não é esse gol do Jô que fez com que o Corinthians aí chegasse a esta vantagem enorme. Um abraço a todos do Timão Universitário e nos vemos na próxima. Abraço. Grande Vitor Guedes, um abraço a você, aos amigos do Timão Universitário e também aos ouvintes. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Ufa, tô me sentindo mais aliviado agora com essa vitória contra o Vasco, vitória que foi importante não só para o aumento da vantagem na liderança, que agora são 10 pontos, mas também para levantar a moral da rapaziada, dos jogadores do Corinthians, para o jogo difícil na quarta-feira na Argentina contra o Racing. Essa vitória pode trazer bons frutos nesse jogo e também para o restante do campeonato, né? O Corinthians atuou bem, mais importante também do que a vitória foi a atuação do Corinthians, construiu para fazer até 2-3-0. Inclusive acabaria com qualquer tipo de polêmica que nós teremos que enfrentar essa semana, mas ganhamos com aquele golzinho suado do Jô, e isso foi muito importante para a sequência aí da temporada, também para o próximo jogo na quarta-feira contra o Racing. Mas o jogo importante mesmo é o de hoje à noite, né? A Rádio Coringão estreia na Copa CESP contra o time da Veja. Eu prometo perder de pouco, né? Não passar muita vergonha, nem que eu preciso fazer um protesto, não vai ter golpe no meio da quadra, beleza? Um grande abraço a todos vocês, excelente programa. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, falando de Corinthians 1, Vasco 0. Jogo difícil, mais um jogo muito apertado para o Corinthians nesse Brasileirão. Corinthians teve algumas oportunidades no primeiro tempo, o Vasco deu a bola para o Corinthians e retraiu atrás para jogar nos contra-ataques. E o Corinthians, mais uma vez, teve dificuldade na criação. Jadson abaixo, Rodriguinho melhor do que os últimos jogos, mas ainda
bem abaixo do que pode render. O Corinthians teve muita dificuldade no primeiro tempo. Já no segundo tempo, com a entrada do Marquinhos Gabriel, o time foi um pouco mais incisivo, teve mais jogadas de profundidade e o gol saiu na própria jogada do Marquinhos Gabriel, que a bola entraria, é verdade, e teve aí o lance polêmico, né? A polêmica da rodada, a mão do Jô, né? Não tem como dizer que não foi. Foi sim, mas lembrando também que no primeiro tempo, o Corinthians, pelo menos ao meu ver, teve um pênalti não marcado, né? E aí a arbitragem do Elmo Rezende muito, mas muito, muito ruim mesmo. Não só nesses lances, mas também teve algumas inversões de falta, lateral. Muito ruim o juiz da partida, o Elmo Alves Rezende Cunha. Enfim, fica aí o relato. O Corinthians agora abre 10 pontos de vantagem ao Grêmio, que perdeu para a Chapecoense. Passos largos rumo ao título, Vitor Guedes. Forte abraço a você, Jade Jimenez, ao David Xavier, a todos aí do Timão Universitário. Valeu, vai Corinthians! Boa tarde, Vitor Guedes. Justiça deve ser feita pelo torcedor corintiano. Se Romero foi mal contra o Racing, ontem contra o Vasco da Gama, ele foi um jogador importantíssimo para o Corinthians. Defensivamente e ofensivamente, fez um papel de marcação muito bom e, principalmente, ajudou muito no ataque, com jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com tentativas de dribles, com tentativas de passes, algo que ele tinha errado muito contra o Racing. Então ele se redimiu e foi o jogador mais participativo do Corinthians nesse jogo contra o Vasco, também porque teve uma consciência tática, de perceber que não é só pegar a bola, ficar ali no canto e tentar jogar a bola para quem está do lado. Não, ele tem que pegar a bola e ir mais na direção do centro, da área, não só para a linha de fundo. Por isso que o Romero melhorou, por isso que o Romero fez as duas jogadas do Corinthians no primeiro tempo, que teve o chute do Rodriguinho no primeiro lance, a cabeçada do Rodriguinho no segundo lance e também participou de algumas jogadas no segundo tempo. Tá certo que no segundo tempo se destacou mais o Marquinhos Gabriel, mas o Romero continuou jogando muito bem e ele mostrou que não se incomoda com as críticas e que sabe dar a volta por cima de um jogo para outro. Até merecia a marcação de um gol o jogador paraguaio, pelo esforço dele, pela participação dele e também por tudo que ele fez na partida, no sentido de querer ajudar o Corinthians mesmo quando outros jogadores mais importantes, como Jadson e Rodriguinho, não estavam correspondendo. Aqui é Wagner Herói para o Timão Universitário. Bom, foi falado o pessoal da Rádio Coringão, a gente ouviu a nossa opinião e também o pessoal dos jornalistas antes. Agora eu queria fazer uma homenagem ao Jô. Jô, que disse que é um homem de Deus. E fazer homenagem também a um grande corintiano que também é um homem de Deus, né? Em homenagem ao gol de Jô, que valeu, né? Som na caixa, Valde Filho. Vamos lá. Pode dançar, Shampoo. É isso aí, erguei as mãos e dá glória a Deus. Jô, 13º gol no campeonato. Vamos agora ao provão. Antes do provão, tem a vinhetinha das redes sociais aí? Pereirão tá com uma cara de brava hoje. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento. facebook.com/Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/blog do Vitão. Uma participação para você, Pablo, uma nota, vai lá. A Andrea Montovani tá falando aqui que ela adora segunda-feira só por causa do Timão. Eu já não gosto justamente por causa disso. Tem que chegar mais cedo, vou até tarde. Só mas falar enfim, uma coisa, um beijo pra Andrea. Desejar boa sorte pro pessoal da rádio na Copa CESP hoje. E que eu não vai ter golpe, né? E que eu nego que eu falei que o placar é 8-2 pra Veja, tá? Aliás, o nosso Francisco Cuoco de Osasco, né? O marido da Cassie, Sérgio Henrique Botarelli, que ele... O bicho feio, né, Sérgio Henrique Botarelli?
Ele é nosso capitão, né? E eu falei assim, eu só posso jogar se for 00:30, né? Porque eu tô aqui na Pátria Educadora, é um prazer sempre ir na Rávida lá pra vocês, sabem disso, né? Com certeza. E eu saio daqui às 10h40, ele marcou o jogo 10h30 justamente pra não ter a minha presença. Eu acho que então, tá querendo te Botarelli, derrubar. Você tá com moral, erguei as então. mãos e dá glória a Deus, Botarelli. Mas boa sorte pro time. Eu tô que nem o Lúcio aquela vez que foi pro busão, enquanto eu estive em campo não perdeu. Se perder hoje, eu não tava em campo. Mas boa sorte à equipe contra o time do time Da Veja. Da Veja. Enfim, vamos ouvir agora o Provão. Solta aí, Valdir. Provão. Cássio que falhou num lance igualzinho ele falhou contra o Racing, só que não aconteceu nada, então não vai dar repercussão. No mais, foi seguro. 6 pro Cássio. Nota 7 pro Cássio. 7 pro Cássio. 7 pro Cássio. 6,5 pro Cássio. 7 pro Cássio. Fagner que jogava no Vasco, quando daquele jogo Corinthians e Vasco no Pacaembu, na Libertadores, enfim. Mas lembrando disso, estou uma bola na trave, foi bem no jogo ontem. O Vasco, no Nenê teve uma bola pro seu setor, mas marcou bem também. Nota 6,5 pro Fagner. Nota 7 pro Fagner também. Fagner. Não, bem cá, eu dei 6,5 e deu 7 também, eu não tô entendendo isso também. 7 porque eu também dei 7 pro Cássio. Então vou ter que botar outra musiquinha. Depende de nós. Né? Vamos lá. Fagner voltou a jogar bem, marcar, nota 7. Fagner 7,5. Também 8, vai falar, Chapu. Nota 7,5 pela bola na trave, fez uma boa partida, regularidade pela direita, 7,5. 6,5. 6,5. Balbuena e Pablo, situação segura de ambos, vou 6 pra dupla. 7,5 pro Balbuena, 7 pro Pablo. A dupla nota 7. Dupla nota 7 também. Dupla nota 7. Dupla nota 6. Arana, eu podia dar os parabéns, que ele é um jogador que cresceu muito, eu vi nas redes sociais esses dias aí, ele crescendo de produção. Mas enfim, com ele em campo, o Corinthians perdeu uma vez apenas no ano, ele foi bem no jogo. Brincadeiras à parte, né? Enfim, ele pediu desculpa, não precisava, viu, meu garoto? Não fez nada pra ninguém, cada um com seus basquete. Mas nota 7 pro Arana. Nota 7 pro Arana também. Guilherme Arana, o divulgador do basquete, 7,5. Nota 7 pro Guilherme Arana. Campeonato pouco mais da metade, já estão falando que o Arana é um dos melhores aí, se não o melhor lateral esquerdo do campeonato. Nota 7. Você queria esperar mais quantos meses pra chegar a essa conclusão? Não, nenhum. Então tá bom. Nota 6,5 pro Arana. Agora o nome que faz shampoo, os pelinhos do braço de shampoo pirar. Camacho, 6 pra ele, né? 6,5 pro Camacho. Camacho, nota 6 também. Nota 6 pro Camacho. Nota 6,5, teve qualidade no passe. E ele disfarçando que não tá nem aí, olha lá. Qualidade no passe na saída de jogo, jogou bem na parte defensiva, mas não fez tanta coisa na parte ofensiva, até porque estava marcado. O Vasco marcou principalmente no primeiro tempo muito bem pelo meio campo, nota 6,5. Já, adianta você dar nota pro Camacho, a nota pro Baby Duke do shampoo. Sem nota, né? Sem nota, sem tá, nota. Camacho. Camacho 6. Michael foi bem, perdeu um gol feito pouco antes do gol, mas apareceu pra concluir como tinha aparecido também contra o Racing, voltou a jogar bem. 7 pro Michael. Nota 7 pro Michael, acho que jogou bem mesmo. Michael, nota 7 também. Michael, nota 6,5. Vou dar nota 6 pro Michael, acho que teve um crescimento de produtividade em relação aos últimos jogos, caiu junto com o time, né, na questão da qualidade, mas numa partida que a gente jogou bem, o Michael também teve esse crescimento, nota 6. Michael, 6,5. Você vai dar nota pro anel do shampoo ou só pra camisa? Não, tô tranquilo. Não? Você acha que ele brincava de passanel na infância? Acredito que há uma possibilidade, né? Eu não sei, eu detesto polêmica. Antes da Uma gente leve tendência. de olhar Jadson e Rodriguinho, o Carille falou sobre os dois, né? A atuação de dois. Exatamente. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille sobre Jadson e Rodriguinho. Eu vou cornetar os dois, não sei o que disse o Carille. Primeiramente, vou começar por essa daí, Belo. Eu não vi ninguém pegar no pé e a gente ali no banco sente. Eu voltei com o segundo tempo com o Romero e Jadson invertido. O Jadson entrou no jogo, começou a criar. A substituição fosse para que a gente fosse mais agudo, características de Marquinhos de mais do 1 contra 1, né? Naquele momento ali até esperei um pouco mais, que eu não gostei do primeiro tempo do Jadson, achei abaixo, e procurei inverter para ver se a gente conseguia colocar ele no jogo, e nós conseguimos colocar nos 17 minutos que ele ficou no segundo tempo, participou muito bem do jogo. Então a minha substituição fosse questão de característica dos jogadores mesmo, para que a gente continuasse mais agudo. Qual foi a outra? Desculpa. Pode ser, né? Pode ser.
Eu busco muito trabalho de triangulação e profundidade com passes curtos, e a gente conseguiu fazer bem outra vez e faltou. Talvez essa vitória traga uma calma maior nesse sentido, e nos próximos jogos a gente criando oportunidades podemos fazer até mais gols. Bom, essa foi a opinião do Carille. Enfim, eu não sei se você pegou no pé. Ontem eu não estava em Itaquera, né? O Marco Belo, que fez a pergunta, que participou do programa, estava. Eu acho pouco provável, aliás, não é nada provável que o Belo não ia levantar isso. Mas já jogou mal, mais uma vez jogou mal, perdeu o gol. E o Rodriguinho apareceu bem. Mas é aquela coisa, né? Na hora de finalizar, de levar um 10, né? Perdeu 4 gols. 2 foram lances bons, mas 2 foi gol perdidos mesmo. Né? De cabeça livre e outro chute na cara do goleiro. 2 gols perdidos. Mas ainda tentou, Jadson nem isso. Então dou 4,5 pro Jadson e 6 pro Rodriguinho. Nota 5 pro Jadson e 6,5 pro Rodriguinho. Achei que ele participou bem e teve, além dessas chances, ele colocou o Jô umas 2 vezes na cara do gol. Uma o Jô tava impedido e a outra o Jô, não me lembro se o Jô perdeu. O lance perdeu, né? Porque não fez o gol. E, enfim. E eu acho que foi isso, 6,5 pro Rodriguinho. Jadson continua muito abaixo do esperado dele, nota 5. E o Rodriguinho, nota 6. Teve boas oportunidades, mas tá sempre desperdiçando, né? Nota 5 pra dupla. O Rodriguinho no primeiro tempo estava bem marcado pelo volante do Vasco. No segundo tempo teve mais movimentação, conseguiu um pouco mais de liberdade. Nota 5. Ainda estou achando abaixo do que ele pode render. E o Jadson está muito abaixo do que ele pode render. O primeiro tempo péssimo. No segundo tempo, como falou o Carille, ele entrou mais no jogo. Mas ainda não foi o Jadson que a gente espera. Rodriguinho nota 5 e o Jadson nota 4. Jadson 5 e Rodriguinho 5. Romero. Ao contrário do Wagner Hiroi, que participou do programa, eu não vi essa atuação toda do Romero, não. Achei que a atuação bem discreta. Não foi horrível, mas foi bem discreto. Enfim, respeito o nosso Hiroi, que está sempre participando com a gente. Mas 5 pro Romero tá bem dado. Nota 5,5 pro Romero pela correria, né? De sempre. Romero nota 5. Imagina ele lá no Largo 13, ali na 25, quando tem o, né, quando chega os homens, ele vai ter a correria do cara. Dizem que se tirar a bola ele nem sente falta. Não. Romero nota 5. Nota 4,5 pro Romero. 6,5 pro Romero. Jô, né? Homem do braço. Jô sem braço. Bom, Jô nota 7. Casim, graças para a sorte dele, não teve tempo de mostrar nada. Então Casim sem nota, Jô 7. Nota 7 pro Jô. Jô nota 7 e Casim sem nota. Jô nota 6,5. Casim sem nota e Jô nota 6. Jô 6,5 e Casim sem nota. Faltou falar do Marquinhos Gabriel, que está no lugar do Jadson. Marquinhos Gabriel que está no troféu pilha do Canal Azul, então, e está na seleção da rodada, o único do Corinthians que eu coloquei na seleção, porque ele mudou o jogo. Embora ele foi cruzar, não quis chutar pro gol. E eu, ao contrário de grande maioria das pessoas, inclusive da Jade, que já se pronunciou, eu tenho pra mim que aquela bola não ia entrar, porque ele chutou de chapa e não de 3 dedos, a bola fazia curva pra fora. Mas isso pouco importa, ele fez a jogada do gol, embora não tenha quiser cruzar, deu pilha no jogo, deu novo gás, fez o que o Jadson não fez durante o jogo, entrou bem. Enfim, ainda tá devendo por tudo. Ele entrou bem contra o Vitória no Barradão, entrou bem nos 3 jogos em 2 anos, tá devendo muito futebol ainda. Mas ontem ele foi decisivo pra vitória. 7,5 pro Marquinhos Gabriel. Mais alguém? 7,5 pro Marquinhos Gabriel também. Acho o melhor jogador da partida. Marquinhos Gabriel, nota 8. Nota 7,5 pro Marquinhos Gabriel. Além disso que você falou, Vitor, na jogada ele se livra de 3 marcadores do Vasco, né? 3 cercando ele e ele sozinho dentro dessa triangulação do Vasco ele conseguiu passar pelo marcador. Tipo o Romero no Rapa, assim. E veio o cruzamento, nota 8. Nota 7 pro Marquinhos Gabriel. Bom, o Fábio Carille voltou a armar bem o time. Só teve um desfalque, que foi o Gabriel. Ele não tem culpa pro time perder gol do gol. O resto ele fez o time criar, marcar bem, deu poucos espaços pro Vasco, o time voltou a produzir o que vinha produzindo, então o Carille foi bem, dou uma 7 pra ele. E mudando de assunto, já que o Corinthians não é só futebol, é esporte, os Corinthians vão ouvir a entrevista que o David fez com o técnico do vôlei Alexandre Stanzioni, e na sequência o Shampoo já traz pra gente as notícias dos outros esportes. Solta pra nós a entrevista então com o Alexandre Stanzioni, o técnico do Corinthians, do time de vôlei do Corinthians, que é Corinthians Guarulhos. O vôlei masculino do Corinthians encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista no sábado, vencendo o Santo André, jogando no ABC Paulista por 3-2, com parciais 23-25, 25-21, 25-22, 20-25 e 15-11, com a terceira melhor campanha atrás de SESI e Campinas. Um dos assuntos que o técnico Alexandre Stanzioni conversou com a equipe do Timão Universitário foi sobre a volta do Central Sidão. O
O experiente jogador de 34 anos, com passagens pela seleção brasileira, vem de uma cirurgia no ombro direito no ano passado. Para o técnico do Timão, o central está voltando aos poucos para ganhar ritmo de jogo, mas já está recuperado da cirurgia. Ele está num processo bem interessante, ele já vem entrando nos jogos, né? A gente fez esse jogo, ele entrou por necessidade de leitura de bloco, coisas desse tipo, ele entrou, correspondeu, então tacou bola. Então, na verdade, o que talvez ele não suporte é uma carga de jogo inteira, né? 5 sets e tal, mas agora a gente vai fazendo isso, mesmo à medida que a gente fez esse treinamento, ele já está treinando full, ele treina o grupo todo, todos os trabalhos, então não tem nenhuma restrição. Ainda tem um pouco de insegurança para fazer as situações que exigem o ombro, né? Porque foi uma operação ano passado, tem todo um processo, uma recaída, algumas coisas. E aqui a gente conseguiu fazer um equilíbrio de trabalho bom. E à medida que agora os jogos vão ser necessários, a gente vai colocando e vai dando confiança, vai dando segurança para ele ganhando essa carga de resistência de jogo mesmo. Outra situação que foi respondida pelo técnico Alexandre Stanzioni foi sobre a Superliga. O principal torneio de vôlei do país começa no dia 14 de outubro, quando o Corinthians recebe o Cruzeiro, pentacampeão da competição. O jogo que estava marcado para o ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, em Guarulhos, foi transferido para o ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge. O técnico do Corinthians responde que a posição, tanto dele quanto do grupo, foi positiva em relação à nova casa. Na verdade, quando surgiu a possibilidade, a gente aceitou de pronto e tentar jogar para uma torcida que não está acostumada aqui, uma Superliga que monta um time que tem um apelo também de futebol. É o sonho da galera também poder jogar em ginásio grande, 5, 6 meses, se a gente conseguir pôr aí 4, 5 mil pessoas no ginásio, mostrar o nosso projeto. Agora tudo que a gente esperava está acontecendo, né? Então nós conseguimos conquistar a vaga na Superliga, nós vamos fazer uma campanha interessante do Paulista, a ideia é a gente buscar efetivamente os primeiros lugares, como eu vinha falando, passo a passo, sabendo o seu... Estamos aí em segundo na tabela, que muita gente pode imaginar que não seria esse o momento de fazer isso, mas a gente quer coisa grande, então nada melhor que jogar no ginásio grande dentro da nossa casa também, porque lá é o nosso clube, né? Aqui a gente é a nossa casa também, então o privilégio de poder jogar no ginásio para a nossa cidade aqui, um pouquinho menor, e a gente quer o Tomeuzão logo, porque também é casa grande, e a gente merece um jogo grande também, e estamos buscando ser grande, nada melhor do que jogar no ginásio grande. Stanzioni também explica que a principal questão para a mudança é o fato das torcidas estarem muito ligadas ao futebol. Eu acho que não é questão da menor expressão, é questão de apelo de torcida, né? Então você pega um outro lado lá que tem vários campeões olímpicos, um time super campeão, que vem também torcida de futebol que tem em todo lugar, é muita gente que vai deixar de assistir o jogo, né? Então no Corinthians é muito perto de quem está em Guarulhos, é uma realidade também legal, porque vão acontecer outros jogos, então o pessoal daqui também tem que se acostumar a assistir, acompanhar lá, muito perto, muito mais perto do pessoal daqui do que eu que moro lá, lá na Zona Sul de São Paulo, vim para cá todo dia, então é muito fácil, é muito tranquilo. É legal que é um público diferente, conhecer o clube, voltar, pessoas que eram daqui, conhecer a parte social do clube, o clube está muito bonito, conhecer aquele ambiente, o ginásio é muito bonito também, muito bem fácil de chegar, fácil de ir lá dentro assistir jogos, então acho que é uma interação importante que a equipe, quando foi criada, tem isso no seu DNA, então é mais importante a gente colocar em prática agora aquilo que a gente pensou lá atrás. O próximo compromisso do Corinthians é contra o São José, pelas quartas de final da competição. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, no Vale do Paraíba, enquanto o jogo de volta será no sábado, no ginásio da Ponte Grande. Os horários dos jogos serão definidos nesta segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Vôlei. David Xavier, para o Timão Universitário. Vamos para os outros esportes? Vamos lá, começando aqui com o futsal, já que no sábado o Corinthians iniciou a disputa dos playoffs da Liga Nacional de Futsal. Jogando em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, o Timão venceu a Intel por 4-2. Com o resultado, o Corinthians precisa apenas de um empate no próximo dia 30, no ginásio Vlamir Marques, para se classificar à próxima fase. Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, no mesmo sábado, as equipes Sub-15 e 17 do Corinthians jogaram pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista na Fazendinha. O Sub-15 empatou com o Red Bull em 1-1, ficando na terceira posição do grupo 19 com 3 pontos. Já o Sub-17 goleou o Diadema por 7-1 e é líder do grupo 19 com 4 pontos. Os próximos compromissos são fora de casa. O Sub-15 enfrenta o Osasco, enquanto o Sub-17 viaja para enfrentar o América em São José do Rio Preto, ambos no próximo sábado.
E finalizando aqui com o futebol feminino, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians perdeu para o Rio Preto por 2-0 jogando em Mirassol. Agora, o Timão precisa tirar a diferença de gols no jogo marcado para o próximo sábado às 18 horas na Arena Barueri. Vitor Guedes. Rio Preto é um time forte, se não me engano é o atual campeão. Tenho dúvidas se no jogo que você citou do Osasco, se botará aí torceu pro Corinthians ou pro time da terra dele. Mas vamos ouvir agora o Corinthians. Edilson Capetinha hoje, né? Já tivemos Edilson Glória Capetinha. a Deus, agora temos o Capeta. Esse é um programa ecumênico, né? Do céu às trevas, vai Corinthians. Solta pra nós aí o Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje está em clima de aniversário. Afinal, ontem, mais um ídolo da história do Corinthians completou mais um ano de vida. Edilson da Silva Ferreira, o Edilson Capetinha, completou 47 anos. E para comemorar, vamos relembrar uma apresentação de Edilson ao Real Madrid pelo Mundial de Clubes de 2000. Com narração de Luciano do Vale, da TV Bandeirantes, o Capetinha se apresentou ao zagueiro francês Carrimbaud. Afinal, quem é você, Edilson? Corinthians sai perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos. Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson. Passou pelo Carrimbaud, bateu. Gol! Eu sou o Edilson, o Capeta. 2 para o Corinthians, 1 para o Real Madrid. Muito prazer. Vai buscar lá dentro. O Capetinha jogou no Corinthians durante 4 anos, de 1997 a 2000, e marcou 55 gols em 164 jogos. Com a camisa do Corinthians, Edilson foi campeão paulista em 1999, com direito a embaixadinhas no fim do jogo. Bicampeão brasileiro em 1998 e 99 e, claro, campeão mundial em 2000. Valeu, Capetinha! Muito prazer. Eu sou o Edilson, o Capeta. Corinthians. Bom, esse foi Edilson, que também fez embaixadinhas em 99, bicampeão 98 e 99, ajudou o Corinthians na luta contra o rebaixamento em 97, enfim. Edilson, que depois foi pentacampeão do mundo em 2002, jogou muita bola, Edilson Capetinha. Antes da gente se despedir, rapidamente os palpites de quarta-feira para Corinthians e Racing. E eu acho que o Corinthians vai ser eliminado, enfim, acho que empata lá 0-0 e cai fora. Também acredito no empate, Vitão, e pode ser 1-1, mas o Corinthians não leva também. Não tô nos muito pênaltis, confiante, o Corinthians não. batendo pênalti não vai. Não tô muito confiante, não. Ainda mais com desfalques que vai ter, né? 1-1 e... Eu acho que tem que jogar a Vera, contrário do Belo, que diz que não vale nada. Quando dia é campeão brasileiro, mas o empate aqui foi péssimo. O Racing perdeu no Campeonato Argentino no domingo com uns 11 reservas, poupou o time inteiro pro jogo de quarta-feira, tá levando muito a sério. Também acho que não vai passar, 0-0. Eu acho que vai dar empate também. Mas o empate pode passar, ganhar. Quanto você acha que vai ser o jogo? Não, 1-1. 1-1 é pênalti. Então vai pros pênaltis. Mas acho que o Corinthians não passa nos pênaltis também. Tem essa questão do Racing ter colocado o time totalmente reserva, perdeu pro Banfield por 1-0 e tá focado mesmo na Sul-Americana. Acho que dessa vez dá Racing. O Corinthians não me parece tão focado na Copa Sul-Americana. Acho que o Corinthians até perde o jogo 1-0 Racing. Eu acredito também que o Corinthians não passa. 0-0. Antes de finalizar, uma pergunta séria pro Shampoo. Já brincamos muito, né? A liberdade que a gente tem de brincadeira é uma pergunta séria. Você não acredita até nas redes sociais? Depois eu peço pra Jade Mendes colocar essa foto no perfil do Facebook da Rádio Timão Universitário. Você tem esse compromisso de fazer isso. Sim. Compartilhar lá. Tem uma foto de você com a jogadora de vôlei, Joicinha. Joicinha tem Você 1 estava metro... olhando... Pra onde dela, quando você tava de frente pra ela? Você olhava em que posição? Não, pra cima. No umbigo. Pra cima. O namorado não ficou bravo de você olhando assim pra ela? Não, eu tava olhando pra cima. O umbigo da menina. Joicinha, 1,90 m, né? Tá bom. Joicinha. Você tá comprometida a compartilhar essa foto? Pode deixar. Tá bom, então. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos a Aline Cunha, a Pereirão e Marcos Floriano, o Evaldo Filho. E hoje tivemos a assistência de Isabela Camacho, né?
Público VIP hoje. Produção, reportagens e pautas dos alunos: Jade Furacão Jimenez, David Baby Luke, Shampoo Xavier, Bruno Oliveira, Caio, Estação Primeira de Portela. Aliás, é a cadeia, não sei o que é a Portela. Afinal, sou mangueirense. E Adalberto Silva. Coordenação do curso é dela, Flávia Delgado, que me proibiu, falou que vai mandar eu embora se chamar de Flávia Daniela no ar. Então não vou falar que o nome dela é Flávia Daniela. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais, tomara, aqui pra falar de uma vitória do Corinthians no majestoso do Morumbi. Até lá, e como que é, dona Wanda? Fala aí, dona Wanda. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.